Eu li esse aqui, O Vale das Tormentas, dessa escritora inglesa, a Mary Stuart, que eu comentei rapidamente, né, que eu havia trazido do sebo e lido, que faz parte daquela série de livros que eu chamei de gótico moderno ou suspense romântico, como eu comentei no vídeo. E aqui a gente tem realmente aquele ambiente que eu comentei no vídeo, só que aqui a propriedade misteriosa não é uma casa, não é uma mansão, na verdade é um convento, em que a heroína vai porque a prima dela desapareceu, né? E aí você tem no convento, você tem compartimentos secretos, você tem conversas que a heroína escuta, né? E ela não sabe direito do que se trata, mas que parecem conversas assim preocupantes, né? Perturbadoras. E você tem as figuras de mulher, né? Que geralmente aparecem mais na Phyllis Whitney, mas aqui a gente também tem nesse livro da Mary Stuart duas figuras de mulher, né? Uma que realmente se opõe à heroína e outra que é uma figura assim mais ambígua, que a gente fica tentando descobrir, afinal de contas, qual é a dessa personagem, né? E só vai descobrir mais para o final. Muito bom mesmo. E tem essa descrição que ela consegue fazer de criar aquela atmosfera de suspense dentro da história, né? A forma como essas autoras, a maioria delas, a Phyllis Whitney, a Mary Stuart, conseguiam, através das descrições, através dessas sutilezas de aludir a uma conversa, aludir a um ambiente estranho, criar aquela atmosfera assim de suspense, né, de perigo eminente, sem ainda que nada acontecesse, né, ela conseguir criar aquele clima na história. Ela faz isso muito bem aqui. Depois eu li esse aqui, que eu já estava lendo há algum tempo, do Stefan Zweig, que é um escritor judeu austríaco, que eu já mencionei. Nesse livro aqui, O Mundo de Ontem, essa é uma tradução portuguesa, existe a tradução dele brasileira com o nome de O Mundo que Eu Vi, que são as memórias dele, o subtítulo é Memórias de um Europeu, só que como o próprio Zweig diz no início desse livro, ele vai se deter pouco nele mesmo, ele vai procurar retratar, falar mais da época em que ele viveu, final do século XIX e começo do século XX, e as pessoas que ele conheceu, né? E aí você tem um retrato de como era Viena, como era a Áustria do final do século XIX, como foi essa passagem do século XIX para o século XX, aquilo que estava acontecendo, efervescência artística, literária, né? Nessa época em Viena, na Áustria em geral, e até um pouco da literatura alemã, né? Que tinha influência, porque a língua é a mesma, né? E depois ele vai começar a falar também das duas guerras, né? Que ele passou pelas duas, a primeira e a segunda. E ele veio a... Quando surgiu, né? Houve aquela questão da Áustria ser invadida, né? Que aí Hitler invadiu a Áustria, houve aquela caça, né? Aquela dificuldade, como é que começou a ficar difícil a vida dos judeus, né? E aí ele começou a peregrinar por vários países, ele conta um pouquinho disso aqui também, mas realmente tem menos dados da vida dele e mais sobre a época e sobre as pessoas que ele conheceu. Muito interessante também. E ele tem uma escrita muito gostosa. Depois eu li esse aqui, esse tijolão da Kate Moss, com quase 800 páginas, Sepulcro, que ele já estava há algum tempo aqui me esperando, aí eu peguei no recesso, né, que é um livro pesado, e quase que a gente poderia chamar isso de gótico também, se bem que ela entra mais, ela investe mais no gótico sobrenatural. Você tem alguns elementos aqui sobrenaturais, alusões a fantasmas, né? A sensações estranhas que alguns locais têm. Você tem um local, por exemplo, né? Uma propriedade assim meio misteriosa. Tem alguns elementos do gótico aqui, mas ela puxa mais para aquele gótico sobrenatural e não para aquele gótico cujo final tem uma explicação racional, né, para os eventos estranhos. Eu gostei muito, foi o primeiro livro que eu li dessa autora, fiquei com vontade de ler outras coisas. Eu só achei assim que tem um trecho, porque a história tem muito a ver com... O mistério tem muito a ver com cartas de tarô. Eu até não sou muito chegada, mas ela conseguiu inserir bem, né? A questão das cartas, de como as cartas surgiram, né? De como elas foram desenhadas e tudo, dentro da trama da história. Eu só achei que tem uma cena que fica meio cansativo, que você percebe a pesquisa exaustiva que a autora fez, mas que ela exagerou numa determinada cena. Ela falou tanto, deu tantos detalhes, deu tanta informação, tanta minúcia,
e que não tem utilidade para o resto da história, não tem importância, né, para fazer você entender, não precisava daquilo tudo. Tem uma cena nesse livro que eu achei um pouco cansativa, mas é essa só. E ela faz uma coisa muito boa, porque ela cria uma situação no passado e que tem a ver, né, tem consequências para os personagens do presente. E ela conseguiu transitar muito bem, criando personagens no passado, na Paris do final do século XIX, para, né, o que está acontecendo nos dias de hoje, já no século XXI, né, com personagens da nossa época. E tem autores que não conseguem fazer isso, esse vai e volta, né? Eles não conseguem tornar os personagens de uma época tão interessantes quanto os de outra. Mas ela conseguiu fazer isso. Você tem personagens cativantes, tanto no passado quanto no presente. Depois eu li A Garota Silenciosa, que logo que chegou praticamente eu me agarrei com o livro, né? Mais um volume da série Os Oleares, da Tess Gerritsen. E ela diz aqui no pós-fácil, né? A autora diz no pós-fácil que é um livro que tem mais a ver com as raízes dela, porque ela tem origens, né? Ela tem ascendência chinesa, então ela usa algumas coisas que ela ouvia na família dela, né? Sobre lendas de fantasmas, né? E de grandes mestres de artes marciais, né? Inclusive figuras femininas. Ela aproveitou essas histórias que ela ouvia, né? Na família dela, por causa da ascendência chinesa dela, e utilizou aqui. Também é o livro da série, o primeiro livro da série em que a gente vê que houve um estremecimento, uma coisa séria que está interferindo na amizade das duas personagens, né? Da policial Jenny Rizzoli e a patologista Maura Alice. Até então a gente tinha os romances mostrando a amizade das duas, né? O fato delas serem unidas, delas serem cúmplices muitas vezes naquilo que fazem, serem aliadas. E às vezes a história acompanhar mais uma ou mais outra, né? Em vários livros, mas aqui é a primeira vez que aparece de uma forma séria um estremecimento na amizade das duas, né? Surgiu uma situação que está interferindo na relação das duas. E a autora não resolve aqui, mas ela começa aqui, ela deve desenvolver isso no próximo ou nos próximos volumes da série. Muito bom, como costumam ser mesmo os livros dessa série. Também li de uma outra série, o 6º volume da série Mestre dos Mares, né? Que é aquela série de romance histórico, né? Do Patrick O'Brian, que se passa no início do século XIX, né? Na época das guerras napoleônicas, e a gente tem muitas batalhas marítimas aqui, que os dois personagens principais, né? Um é um capitão de navio, que é o Jack Aubrey, e o melhor amigo dele que costuma estar a bordo, né? Que geralmente é o médico de bordo, que é o Stephen Maturin, que além de médico, ele é naturalista e é um espião a serviço, né? Espionando os franceses a serviço da coroa britânica. E nesse livro aqui é curioso que os personagens passam, na verdade, por 3 navios ao longo da história, 3 embarcações. Navios que naufragam, né? E aí eles quase morrem, e aí eles são resgatados por outro navio, e às vezes eles são prisioneiros no navio inimigo, né? Mas em um dos navios o Jack Aubrey é o comandante, né? Ele está sempre numa situação dessa, ou como prisioneiro, ou como convidado, né, do comandante do navio. Mas ele tem uma personalidade tão forte, e ele é realmente um homem tão talentoso no mar, que mesmo quando ele não é, né, como ele nunca é em nenhum dos navios aqui, ele não é o capitão, as pessoas se voltam automaticamente para ele, porque ele é um gênio quando ele está no mar. Ele pode ser um tanto tolo quando ele está em terra, mas ele realmente é um gênio em termos de estratégia militar, né? De como combater um outro navio, quais os recursos que ele deve usar, quais as estratégias a usar, né? Tudo isso ele sabe e ele consegue antecipar assim, de uma forma absolutamente brilhante, né? Então, a gente vê em certos momentos do livro as pessoas, mesmo sem ele ser o capitão oficial, as pessoas se voltarem naturalmente para ele dentro do navio, né? Esperando que ele tome uma medida. Ele automaticamente se torna um líder onde quer que ele passe. E aqui em alguns momentos a gente vê, ao invés dele estar salvando o Maturin às vezes que está salvando ele, né? Fica aquele jogo de hora é um que ajuda o outro, né? É bem interessante, é sempre assim, bonito acompanhar a amizade dos dois. Depois eu li esse aqui, que eu falei, que eu estava lendo e estava gostando muito, que a qualidade
dessa biografia, né, que faz parte de uma série antiga, Escritores de Sempre, pela José Olímpio, né, uma coleção que já acabou há muito tempo. Ela está acima da média. Eu gostei muito dessa biografia do Shakespeare pelo escritor francês Jean Paris. A primeira parte é uma biografia mesmo, com aquilo que se sabe, né, ou aquilo às vezes que se especula, mas o autor coloca que são especulações sobre essa pessoa, né, o William Shakespeare, que era ator além de ser escritor de peças. E a segunda parte a gente tem uma seleta, né, de vários trechos de peças e de poemas do Shakespeare a ver com os assuntos que o Jean Paris vai mostrando. Como é que na poesia, no teatro do Shakespeare aparece, por exemplo, a morte, aparece o problema do mal, aparece o amor, aparece o próprio fazer poesia. É muito boa mesmo, gostei bastante dessa biografia. Melhor do que eu esperava, realmente. Depois eu li esse aqui, outro livro de série, é o segundo volume dessa série, Hannah Swenson Mysteries, que é a história dessa detetive amadora, né, a Hannah Swenson, que é dona de uma lojinha de cookies. Esse O Mistério do Morango é o segundo livro. E eu achei que aqui a história tá com mais ritmo, tá mais equilibrada do que no primeiro volume, que eu comentei que no primeiro, O Mistério do Chocolate, a gente tem muitas cenas da Hannah conversando com as pessoas, saindo da casa de um, indo para a casa do outro, né? Naquelas entrevistas informais que ela faz, né? Como detetive amadora, tentando descobrir quem afinal cometeu aquele crime, né? Quem matou aquela pessoa. Mas eu achei que no primeiro volume não tem muito ritmo, tem muita repetição dessas cenas, né? Das conversas dela, das entrevistas que ela faz com as pessoas, né? Como quem não quer nada, fazer visita, leva um docinho, né? Aquela coisa. Porque ela não é detetive, né? Ela tá sempre metendo o narizinho dela, mas ela não é detetive. Mas aqui tá mais equilibrado. Eu acho que tá mais equilibrado essa questão das conversas, né? Da investigação que ela tá fazendo, conversando com as pessoas da cidadezinha. As histórias sempre se passam numa cidadezinha de Minnesota, que é um estado muito frio dos Estados Unidos, e aí descreve o inverno lá, né? Aquela questão da cidade tá praticamente parada por causa da neve, né? A dificuldade de levantar de manhã. E outra coisa que eu sempre gosto, tanto no primeiro quanto eu gostei nesse livro, é a descrição do gatinho, né? Do Mosh, que é o gatinho da Hannah, que é aquele gatinho assim ruivo, muito gordinho, muito guloso, né? E assim, muito carinhoso, né? Gostei bastante. Gostei até mais do que do primeiro, embora o primeiro também seja legal. E falei que eu estava lendo e que estava gostando muito. Tarzan. Só que eu não vou falar de Tarzan porque vai ter um vídeo especial para ele. E é isso.